Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado do leite em nível mundial. De maneira geral, o mundo está produzindo mais leite e com isso o preço do produto cai para o produtor. Vamos mostrar os resultados do cruzamento entre vacas leiteiras e animais para corte, que estão dando excelentes resultados lá nos Estados Unidos e melhorando a renda do produtor de leite. Você vai ver que o mercado de carne de aves entre a União Europeia e o Brasil voltou à normalidade. Vamos dar um giro pelo plantio da soja que já começou aqui no Brasil. E eu vou conversar com Daniel Ramos, CEO da Smart Compass, e vamos falar das cooperativas de crédito e também de crédito estressado no agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite em nível mundial. De maneira geral, o mundo está produzindo mais leite e, com isso, o preço do produto cai para o produtor. Na segunda quinzena de setembro, o preço do leite spot recuou 9 centavos, fechando a média nacional em R$ 2,39 por litro. No leilão da plataforma Global Dairy Trade, de número 388, que foi realizado em 16 de setembro, o preço médio dos produtos lácteos negociados ficou em $4.041 por tonelada, praticamente estável em relação ao leilão anterior. Já o leite UHT, aquele de caixinha, ele registrou uma queda de 7 centavos na semana passada, atingindo a média de R$ 4,11 no mercado atacadista de São Paulo. No varejo é mais caro. Segundo empresas consultadas, o mercado continua com vendas lentas e oferta elevada, o que mantém a pressão sobre os preços e resulta em reduções na maioria das marcas. A oferta de leite em nível mundial segue em crescimento ao longo de 2025. A última edição da Pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo IBGE, mostrou que, no ano passado, 2024, o processo de formalização do leite brasileiro avançou em todas as regiões, refletindo maior captação, tecnificação e uso de confinamento na produção. Para este ano, 2025, o cenário tende a se manter nessa mesma direção, no lado da demanda. A quinzena transcorreu sem grandes alterações, embora ainda insuficiente diante da ampla oferta, ela tem contribuído para sustentar os preços. Caso estivesse mais enfraquecida, a pressão baixista sobre derivados e leite ao produtor provavelmente seria maior. Indicadores como renda e mercado de trabalho seguem dando algum suporte. Enquanto isso, o IPCA registrou em setembro a primeira deflação de 2025 na variação mensal. Apesar de ainda estar em patamares elevados, esse recuo pode ajudar a sustentar a demanda nos níveis atuais. E agora vamos mostrar que os resultados do cruzamento entre vacas leiteiras e animais para corte estão dando excelentes resultados. Os Estados Unidos e também lá naquele país estão melhorando a renda do produtor de leite. A pecuária norte-americana, ela vive uma transformação silenciosa e muito profunda. O que antes era considerado resíduo da indústria leiteira, os bezerros machos, por exemplo, sem valor econômico e muitas vezes vendidos
a preços irrisórios, está se tornando um dos pilares importantes da produção de carne bovina lá nos Estados Unidos. E essa mudança ela foi apresentada em detalhes pelo professor João Costa, da Universidade de Vermont, lá nos Estados Unidos, em uma palestra que ele realizou durante o encontro da L'Allemand Animal Nutrition. Segundo o pesquisador, esse movimento chamado de Beef on Dairy já representa quase 20% do gado que entra nos confinamentos norte-americanos. Em 2014, havia cerca de 50 mil bezerros cruzados. Em 2024, chegou a 3 milhões e 200 mil animais. E o crescimento não vai parar, porque já existem vacas prenhes para manter esse fluxo nos próximos anos. Durante décadas, os bezerros machos de origem leiteira eram vendidos a preços irrisórios, muitas vezes por 40, 50 dólares cada animal, e passavam por sistemas precários, com alta mortalidade e baixo cuidado sanitário. A percepção pública negativa sobre esse destino desses animais chegou a gerar crise de imagem para o setor. A virada começou em 2018, quando a Associação Norte-Americana de Produtores de Angus passou a aceitar animais cruzados nos programas de carne certificada. E esse reconhecimento abriu as portas para contratos formais de fornecimento com foco em padronização, rastreabilidade e qualidade da carne. O que mudou não foi apenas a genética ou nutrição, mas a lógica de negócios. Hoje, o bezerro que valia 50 dólares, ele pode ser vendido por até 850 dólares com contrato de 12 meses. Essa previsibilidade reduz o risco do confinador e aumenta a margem do produtor de leite. Enquanto os Estados Unidos estruturaram uma cadeia bilionária em torno do beef on dairy, a realidade brasileira ainda é de desperdício, com um rebanho de cerca de 16 milhões de vacas. Nascem anualmente 7 milhões de bezerros machos sem destino estruturado. É preciso enxergar o bezerro leiteiro não como um problema inevitável, mas como um insumo valioso para a cadeia da carne. Nos Estados Unidos, os produtores de leite se tornaram atores centrais dessa revolução. No Brasil, ainda tratamos o macho leiteiro como descarte. Mas, se estruturarmos programas de cruzamento, certificação e integração com a indústria de carne, podemos transformar uma fragilidade em vantagem competitiva. Já passou da hora de enxergar esses bezerros como oportunidade de negócio. E agora você vai ver que o mercado da carne de aves entre a União Europeia e o Brasil voltou à normalidade. A União Europeia anunciou a reabertura do mercado europeu para a carne de frango e também de peru, produzidas aqui no Brasil. As exportações estavam suspensas desde maio, após a confirmação de um foco isolado de influenza aviária de alta patogenicidade no Rio Grande do Sul. O regulamento europeu entrou em vigor desde o dia 23 de setembro, autorizando a entrada de produtos brasileiros com data de produção a partir de 18 de setembro. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, graças à rápida contenção do foco pelas autoridades brasileiras, o país recuperou em apenas 28 dias o status de livre da doença. O reconhecimento europeu, ele reforça a posição do Brasil como o maior exportador mundial de carne de frango e fortalece a credibilidade internacional do sistema de defesa agropecuária nacional.
de janeiro a agosto de 2025, o Brasil exportou 3.280.000 toneladas de carne de frango, que resultaram em 6.150 bilhões de dólares em receita, de acordo com dados oficiais. No mesmo dia da decisão europeia, teve início a auditoria da China em estabelecimentos brasileiros voltada a avaliar os controles sanitários relacionados à influenza aviária. A missão técnica, ela é considerada etapa fundamental para a retomada das exportações ao mercado chinês. Atualmente, o último grande destino a manter restrições ao frango brasileiro. A reabertura europeia, ela representa um avanço estratégico para o setor de proteínas do Brasil e pode abrir caminho para a normalização de embarques também em outros mercados relevantes. E agora você vai ver que o plantio da soja já começou aqui no Brasil. O plantio da oleaginosa, principalmente lá no Mato Grosso, para a safra 25-26, e teve início com ritmo acima da média histórica. E de acordo com informações que foram divulgadas agora pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o dia 19 de setembro, 0,5% dos 13 milhões de hectares estimados haviam sido semeados, avanço de 0,2% frente ao mesmo período da safra anterior e 0,7% acima da média dos últimos 5 anos. As primeiras áreas plantadas se concentram principalmente em regiões irrigadas, conforme apontado pelo boletim. A ocorrência de chuvas pontuais em alguns municípios também permitiu a entrada de semeadoras em áreas de sequeiro. No entanto, a maior parte dos produtores ainda aguarda a regularização do regime de chuvas para intensificar os trabalhos a campo. A expectativa é que o ritmo da semeadura aumente agora no próximo mês, outubro, período historicamente mais intenso para o plantio. Segundo o NOAA, que é o Departamento de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, está prevendo acumulados de 15 a 25 milímetros em grande parte do estado, agora nos próximos 7 dias, o que pode favorecer a evolução dos trabalhos. A safra 25-26 está sendo iniciada em meio a um cenário de incertezas, sobretudo quanto ao volume de investimentos por parte dos produtores e as condições climáticas que serão determinantes para o desempenho das lavouras ao longo do ciclo. Com área estimada em 13 milhões de hectares e produtividade projetada em 60 sacas por hectare, a produção de soja lá no Mato Grosso poderá alcançar 47 milhões de toneladas, conforme os números mais recentes do IMEA. E depois do intervalo, eu vou conversar com Daniel Ramos, ele é o CEO da Smart Compass, e nós vamos falar das cooperativas de crédito e também do crédito estressado no agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar dos mercados, tanto do milho quanto da soja. Lá em Chicago, na Bolsa de Chicago, mesmo com a firme demanda pelo milho dos Estados Unidos, dando sustentação às cotações, o mercado já se posiciona diante da chance de um avanço, vamos dizer assim, mais rápido da colheita, favorecido pelas condições climáticas. Apesar de ajustes pontuais para baixo, o cenário geral ele ainda é de estabilidade e tem produtores aí que mantêm uma postura cautelosa,
oferecendo lotes de grãos a valores mais altos e restringindo a oferta, o que limita as compras da indústria local e prolonga a lentidão, principalmente no mercado spot. O contrato para dezembro de 2025 recuou 0,4%, isso já no fim do pregão, fechando a $4,24 por bushel. Esse valor do milho representa $10,02 por saca. A cotação do milho no mercado físico encerrou a semana com leve alta de basicamente 0,2 centavos, 2%, frente ao dia anterior, com a saca negociada a R$ 64,33 na praça de referência, que é Campinas, no estado de São Paulo. Já na Bolsa, na B3, as cotações acompanharam a movimentação de Chicago. E o contrato agora para novembro encerrou com recuo de 0,48% em relação ao pregão anterior. E a saca no mercado futuro ficou cotada a R$ 66,12. Na Bolsa de Chicago, o mercado da soja, ele segue atento ao redirecionamento das compras chinesas para a oleaginosa. A Argentina, que agora segue livre das retenções. O contrato para novembro da soja recuou 0,3%, finalizando o dia negociado a $10,09 por bushel. Esse valor representa $22,24 por saca de soja. No mercado interno, as cotações tiveram queda de 1,4% frente ao dia anterior, com a saca negociada a R$ 133,00 na Praça de Paranaguá, no estado do Paraná. E o contrato futuro do dólar, para outubro, mês que vem, fechou com alta de 0,8%, cotado a R$ 5,33. E agora eu vou conversar com Daniel Ramos. Daniel Ramos é o CEO da Smart Compass. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar de dinheiro, de crédito, cooperativas de crédito e também de um crédito estressado, um crédito nervoso no agronegócio. Daniel Ramos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Antônio, o prazer é todo nosso, estou à disposição aqui para ajudar no tema. Daniel, me fala um pouquinho assim, rapidinho, me dá uma visão geral do que é a Smart Compass. O que ela faz? Legal, a Smart Compass é uma consultoria especializada na gestão de créditos estressados. A gente tem um fundo de investimento que adquire créditos majoritariamente de cooperativas de crédito e faz a recuperação desses créditos que nós chamamos aí de estressados, mas que nada mais são do que créditos inadimplentes, normalmente já em fase de cobrança judicial. Tá. E vocês atuam em todo o Brasil? Hoje a atuação é nacional. A nossa carteira tem uma representatividade grande no Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Norte e Nordeste, a atuação é um pouco menos representativa. Tá. E vocês, a base de vocês é em que lugar? Campinas, estado de São Paulo. Tá certo. Me dá um exemplo, como é que funciona esse crédito estressado? Porque a gente está vivendo hoje uma situação ligeiramente atípica, né? Muita gente aí, vamos dizer assim, enrolado com problema financeiro, dívida, muita gente não sabe nem o que vai fazer. Me dá uma visão, como que funciona esse processo? Legal. Então, hoje, normalmente, existe o endividamento convencional do mercado, então toma-se ali um recurso, né, num banco ou numa cooperativa de crédito, e acaba não conseguindo honrar com essa responsabilidade com o pagamento. Depois de alguns meses, a própria instituição começa a fazer cobranças, né, níveis de cobranças diferentes, vão desde cobranças amigáveis, por ligação e etc.,
até quando supera 180 ou 300 dias de cobrança, vai ser judicializado. Vai existir um processo judicial para tentar reaver esses recursos que foram emprestados. E é nesse momento que nós acabamos entrando no negócio. Nós adquirimos essas dívidas dessas instituições e passamos a ter aqui a capacidade de realizar a cobrança, seja via próprio judicial ou até mesmo através de acordos comerciais, onde a gente tenta, da melhor maneira, oferecer para o devedor uma estrutura de pagamento que caiba ali, né, dentro do fluxo de pagamento dele. Bom, acho que eu entendi assim. A Smart Compass, ela faz o meio de campo entre a cooperativa e o produtor, entre o devedor e quem tem que receber a dívida. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A grande diferença para as outras empresas de cobrança de mercado é que a gente não cobra em favor da cooperativa, a gente compra essa dívida, eu viro dono dessa dívida, né? O fundo ele vira titular daquela dívida e passa a cobrar em nome do fundo e não mais em nome da cooperativa, né? Então a gente acaba tendo ali margens diferentes para negociação, estruturas diferentes, podendo receber ativos como pagamento e etc. Quer dizer, isso daí evita um desgaste grande, tanto para quem emprestou o dinheiro, tanto para quem está devendo, né? Perfeito, Antônio. Pense que as cooperativas e bancos, eles nasceram para emprestar, né, conceder o crédito. Então, não é o dia a dia deles, não deveria ser, pelo menos, né, cobrar essas dívidas, o que é o nosso dia a dia. E também, do nosso lado, a gente consegue ser bem mais efetivo e também entender um pouco mais a situação de quem está do outro lado, que muitas vezes quer pagar e não consegue uma estrutura viável junto ao credor inicial, né, a cooperativa, o banco. Vamos dizer aqui que comumente quem emprestou dinheiro normalmente não quer dar de novo ali um prazo para pagamento, né, enquanto que a gente, quando compra, está disposto ali a dar ali um tipo de fôlego ou uma espécie de alongamento da dívida para quem está na outra parte. E também tem um problema do lado de quem está devendo, do lado do produtor, que às vezes não está acostumado, vamos dizer, com esse problema e acaba se enrolando de uma forma assim que não consegue mais sair. Entra num emaranhado que não consegue mais achar a ponta da linha, né? E então vocês procuram de uma maneira ou de outra, vamos dizer, facilitar esse processo de quem deve e de quem tem para receber. Perfeito. Só para você ter uma estatística, nosso índice de recuperação via acordo comercial hoje supera 60%. Então, de tudo aquilo que a gente faz de recuperação aqui, mais da metade a gente resolve através de um acordo onde eu dou a capacidade de quem deve pagar dentro de um fluxo que é viável para ele, e dessa forma eu tenho menos desgaste e acabo resolvendo também esse problema que, no fim das contas, no Brasil hoje é tão grande que é até meio social, né? Então a gente acaba conseguindo dar essa capacidade de pagamento para quem está na outra ponta. Bom, você que está nos acompanhando, nós estamos discutindo aqui uma questão muito séria. E nós sabemos que tem muita gente no Brasil com problemas bancários, com problemas financeiros, inclusive gente que não conseguiu pegar dinheiro agora para poder plantar a próxima safra. E eu estou conversando com o Daniel Ramos, que é o CEO da Smart Compass, que tem esse processo de negociação onde você não vai tratar o seu problema direto com o banco, você vai tratar direto com o Daniel, lá na Smart Compass, que vai fazer essa intermediação. E, segundo o Daniel, mais de 60% dos casos que a Smart Compass já pegou, vamos dizer assim, todos eles foram solucionados e dando um resultado positivo, tanto para um lado quanto para o outro. É mais ou menos isso. Perfeito, Antônio, perfeito. Então tá certo. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser fazer uma consulta, bater um papo, pedir uma informação, acesse o site, é www.smartcompass.com.br. Acho que é uma saída muito legal, muito interessante essa de você tentar resolver
o seu problema e não acabar se afundando mais em dívida, pegando dinheiro aqui para pagar outra dívida. Isso daí, se fizer, vai dar problema. Daniel Ramos, francamente, gostei demais dessa conversa, achei interessante, uma baita de uma utilidade pública que eu acho que nós podemos até voltar, dentro de um futuro muito próximo, voltar a continuar essa conversa aqui, tá certo? Eu agradeço demais, desejo sucesso aí para vocês, um grande abraço e o que precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.